Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livrinho aqui, ó, Bartleby, o Escrevente, e você pode encontrá-lo também com alguns outros títulos um pouquinho diferentes, como por exemplo, Bartleby, o Escrivão, ou Bartleby, o Escriturário. É o mesmo livro, ele foi escrito pelo autor americano Herman Melville em 1853, né? Ele primeiro foi publicado em duas partes em uma revista literária em novembro e dezembro do mesmo ano, e ele saiu pela primeira vez em uma coletânea de contos e novelas do autor em 1856. Aqui no Brasil a gente costuma encontrá-lo em edições separadinhas, mas o que nós temos aqui na verdade é um conto ou uma novela curta, né? Aí depende da nomenclatura que você prefere usar. Este aqui é provavelmente o segundo livro mais conhecido deste autor. Primeiro sendo Moby Dick. Já tem projeto de leitura aqui no canal e temos também um vídeo, né, resenha. Caso você prefira começar pela resenha para ter certeza de que quer começar a leitura do livro, vou deixar o link para a playlist de leitura conjunta na descrição do vídeo também, caso você queira começar a leitura de Moby Dick. Você pode acompanhar os nossos vídeos de discussão. Mas então, este é um livro bem mais curto do que o Moby Dick, vai te dar menos trabalho para começar a leitura deste autor. E na minha opinião, tá, este livro serve sim como uma boa porta de entrada aqui para a literatura do Herman Melville. O bom humor dele, ó, tá aqui também. E sim, é possível dar bastante risada lendo Moby Dick. O narrador daquele livro tem tiradas ótimas e a amizade entre ele e o Queequeg é impagável. Mas então, o autor nestes dois livros, pelo menos, tem um tipo de humor meio Seinfeld, sabe assim? Não é exatamente escrachado, é bobo e bem escrito. E o que você encontra aqui neste livro é um conto insólito, principalmente pela situação que se apresenta, mas ao mesmo tempo, esta é uma situação totalmente possível. É a perplexidade do narrador diante de um fato estranho, digamos, para dizer o mínimo, aliás, e a forma como ele reage àquilo que vai causar no leitor aquela sensação de epa, pera lá, e agora? A situação é mais ou menos essa. Sabe quando você faz um pedido super ok para alguém, meio que já esperando a resposta, mas a pessoa te surpreende com uma resposta inesperada e te dá uma quebrada? Você fica ao mesmo tempo sem resposta e sem saber o que pensar daquela pessoa. Então, este conto é sobre isso. Então tá, vamos ao enredo. Eu prometo não dar spoiler? Não. Lide com isso, seja você também como narrador desta história aprendendo a lidar com o insólito, tá? Ou não, leia o conto primeiro, né? Como eu disse pra vocês, é um livro curtinho. Esta edição aqui da Autêntica, que foi a que eu li, parece bem gorduchinha. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem se interessar, mas então, tá muito bem traduzida. É uma edição bilíngue, então nas páginas ímpares você tem ali o texto original, nas pares você tem o texto traduzido e você ainda tem um montão de ilustrações. Eu vou dar uma olhada aqui, ó, só que eu quero mostrar as ilustrações, não tá aparecendo nada, mas acredite, tem um montão de ilustrações aqui no meio. É isso aí, vocês vão ter que acreditar na minha palavra, porque eu não estou conseguindo mostrar ilustrações. Pronto, eu mostrei uma aqui. O livro tá repleto delas, tá? Então ele é gorduchinho assim por conta disso. Então você pode ler o conto primeiro, depois você volta aqui, o vídeo estará esperando por você. Bem, o conto começa com o narrador se apresentando. Ele vai dizer isso aqui, ó. Sou um homem bastante idoso. A natureza de minhas ocupações nos últimos 30 anos me levou a um contato maior que o comum com um grupo de homens que pareciam interessantes e um tanto singulares e sobre os quais até agora, pelo que sei, nunca se escreveu nada. Falo dos copistas legais ou escreventes. Este conto é de 1853, certo? Os russos já falavam sobre os copistas nessa época, não? Bem, continuemos. Conheci muitíssimos deles, profissional e pessoalmente, e poderia, se quisesse, contar várias histórias que talvez provocassem o riso em cavalheiros afáveis e o choro em espíritos sentimentais. Mas renuncio à biografia de todos os outros em favor de umas poucas passagens da vida de Bartleby, que era um deles, o mais estranho que já vi ou do qual já ouvi falar. De outros copistas, poderia contar a vida inteira, mas sobre Bartleby, nada igual pode ser feito. Não creio que haja material suficiente para uma biografia plena e adequada desse homem. É uma perda irreparável para a literatura. Então pronto, ó, só por esta última frasezinha que eu li para vocês, nós já temos margem aí para o narrador escrever o que bem entende sobre Bartleby, certo? Esta é uma obra de ficção e ele deixa claro logo no início. E temos um detalhe aqui, ó. Este conto tem o seguinte subtítulo: Uma história de Wall Street. Atente para o artigo indefinido, ó. Uma, é apenas uma história, dentre tantas outras existentes.
portanto não é tão importante assim. Bem, como eu disse para vocês, o livro começa com o narrador se apresentando. Ele abre parênteses rapidinho para dar uma apresentada ali no Bartleby, mas ele logo volta a falar de si. Bem, ele é um advogado, não muito ambicioso. Ele tinha meio que um cartório de notas, então ele era o responsável por cópias de documentos legais. Isso numa época em que não existia, sei lá, máquina de xerox ou scanners, obviamente. Estamos falando do início da segunda metade do século XIX. Então, cópias autenticadas de documentos era com ele, né? Este era o seu negócio. Então, logo depois de se apresentar, ele vai apresentar pra gente os funcionários que ele já tinha lá no seu escritório. São 3 copistas, cada um mais figura que o outro. Eles são apresentados por seus apelidos, tá? Então você tem um cara chamado Turkey, que é um cara mais velho, assim, ele tem a mesma idade do narrador, né? Lembre-se de que ele começa já se apresentando como um homem bastante idoso, né? Na época em que a história se passa, e ele está nos contando essa história de memória, bem, na época em que a história se passa, ele tem lá por volta de seus 60 anos, o Turkey também. Esse Turkey é um cara que só trabalha direito no período da manhã, porque depois do almoço, ele sempre volta meio bêbado pro escritório. Ele é amigo da garrafa, né? Então ele toma uns gorós ali durante o almoço e sempre dá vexame no escritório na parte da tarde. Depois nós temos um rapaz chamado Nippers, que tem lá seus 25 anos, mais ou menos. E, segundo o narrador, ele é vítima de 2 maus, sendo o primeiro deles a ambição e o segundo a má digestão. O Nippers é um cara extremamente irritável no período da manhã. Mas ele se veste bem, ele é bem apessoado e ele trata super bem os clientes da tarde. Então perceba que ele meio que complementa bem, né, o senhorzinho, né, o Turkey. E nós temos um terceiro funcionário, entre aspas, que é um guri chamado Ginger Nuts. Você pode entender o Ginger Nuts aí como um jovem aprendiz, um office boy de antigamente, enfim. Ele é um garoto de 12 anos. O pai quer que ele se torne um advogado quando crescer, então já permite que o menino meio que trabalhe aí neste escritório para já ir se acomodando, conhecendo a função e tudo mais. Então é isso. Só que sua função principal ali naquele escritório é a de buscar lanchinhos na rua para os outros 2 funcionários. Então, quando a gente olha para este quadro magnífico de funcionários deste narrador, cujo escritório fica na Wall Street, né, já bastante concorrida lá naquela época, percebe-se que ele precisa urgentemente repensar esse quadro de funcionários. E ele precisa urgentemente contratar alguém que realmente trabalhe ali. E é isso que ele faz. Ele contrata o Bartleby. Um excelente copista. Ele é ágil, ele é habilidoso, ele é cumpridor de prazos, ele é calado, tranquilo, uma maravilha, até não ser mais. Um belo dia o narrador pede que o Bartleby faça cópia de um determinado documento ali, sua função, né? E a resposta dele pro chefe é meio desconcertante. Ele vira pro chefe e responde: preferiria não. Aliás, este é o chavão do Bartleby daqui pra frente na história, mas então. No original é I would prefer not. Ou seja, ele simplesmente prefere não copiar aquele documento. O patrão insiste e a resposta será sempre a mesma: preferiria não. Ele fica absolutamente perplexo com aquilo. Então ele chama outro dos funcionários, pede que o cara faça a cópia ali, o cara faz a cópia, é isso aí, vida que segue. Perceba que aqui já entramos na parte insólita da história. Imagine você aí, né, dando esse tipo de resposta pro seu chefe, né? Seu chefe chega para você, te pede para fazer alguma coisa que claramente faz parte da sua função, ele está te dando uma ordem disfarçada de pedido educado, e você vira para ele e responde: preferiria não. O que é que aconteceria com você? Este chefe aqui, ó, quando recebe esta resposta do funcionário, simplesmente não sabe o que fazer. E o pior é que no dia seguinte, aquilo ali volta a acontecer. E a cena do chefe tentando fazer Bartleby trabalhar e Bartleby respondendo que preferiria não, vai se repetindo. Entenda que esse chefe aqui não é uma pessoa, não. Ele quer entender o que é que está acontecendo com o Bartleby, ele quer inclusive ajudá-lo. Mas o Bartleby preferiria não. Então qualquer coisa que o chefe pergunte a ele, né, mostre interesse por ele, ele vai responder a mesma coisa. E aí tá, dali a pouco ele se lembra de um domingo em que ele precisava deixar alguns documentos no escritório. Então ele vai até o seu próprio escritório, chega lá e assim, qual é a sua surpresa? Quando ao abrir a porta do escritório, ele dá de cara com o Bartleby ali. E aí você percebe que o cara dormia no escritório.
Não só isso, ele passava o fim de semana ali. Ele não saía mais dali. E aí o chefe meio que pede licença para entrar no próprio escritório e o Bartleby dá a mesma resposta, ó, preferiria não. E o que é que o chefe vai fazer? Ele vai embora, ora. Então aquela situação insólita vai piorando. E aí nós temos o narrador decidindo demitir o Bartleby. Não dá mais para continuar assim. Então ele vai até o cara no dia seguinte, lá na segunda-feira, comunica a demissão e Bartleby, obviamente, preferiria não ser demitido. O chefe explica que ele vai precisar sair do escritório e ele preferiria não. Ele chega a oferecer dinheiro, né? Ele dá uns adiantamentos, assim, alguns salários ali pro Bartleby para que ele se retire dali. Mas o cara não aceita aquele dinheiro, né? O dinheiro meio que cai no chão. Olha só, é uma situação muito esquisita. E aí o nosso narrador resolve se retirar, né? Já que os incomodados que se mudem, né? Então ele vai lá e beleza. Ele aluga um outro escritório na mesma rua e se muda para lá junto com os outros funcionários anteriores. Mas aí, olha só, Bartleby prefere não se retirar do escritório. Então ele fica lá, no escritório vazio. Um belo dia, já instalados ali no novo escritório, o narrador vai receber a visita do advogado que alugou aquele escritório anterior. E esse cara tá lá indignadaço, porque ele vai dizer, olha só, tem aquele Bartleby ali que você deixou para trás e aquele cara se recusa a sair de lá. O narrador vai dizer qualquer coisa do tipo, isso aí não é problema meu, não. Sei que essa história do Bartleby se recusando a sair daquele escritório vai escalar. Ele será preso. Mas antes disso, num dado momento, o narrador vai perceber que tanto ele quanto os demais funcionários de seu escritório foram meio que contaminados pelo Bartleby. Eles começam a usar à torta direita o verbo preferir. Mas tá, de volta ao Bartleby na cadeia. Bem, o narrador se compadece e vai visitá-lo num determinado momento. E aí a gente descobre que o Bartleby preferiria não fazer nada na cadeia também, inclusive se alimentar. Então ele tá meio que fazendo uma greve de fome. Vou contar o fim do conto agora, se você não quiser saber, pule um pouquinho do vídeo ou volte depois, hein? Mas então, ele faz essa greve de fome e morre. Portanto, o homem que preferiria não, já não incomoda mais ninguém, não é mesmo? Na verdade não, porque o narrador da história, né, anos e anos depois, resolve escrevê-la, né? Sinal de que ele continua incomodado. E ele segue sem saber praticamente nada a respeito do Bartleby, a não ser uma informação que ele conseguiu coletar, que é a seguinte. Antes dele trabalhar como copista para o narrador do livro, ele trabalhava no departamento dos Correios chamado Dead Letter Office, né, que seria ali o departamento de cartas mortas. São aquelas cartas que nunca chegaram ao destinatário, né, por N motivos. Então, o endereço podia estar errado, ou a pessoa morreu, o remetente também. Então, assim, o Bartleby era responsável por ler cada uma dessas cartas e jogá-las em uma fogueira. E aí o narrador especula que aquilo ali teria afetado o Bartleby de alguma forma. Mas é isso, o livro termina, né, a história se encerra com o narrador lamentando o fim trágico de Bartleby, dizendo isso aqui, ó, Bartleby, humanidade. E bem, existe uma infinidade de possíveis interpretações para esta história, que muitos vão ler como uma alegoria do capitalismo e do proletariado que já não aguenta mais. O que para mim não bate lá muito bem por conta da resposta do Bartleby, né? O preferiria não é exatamente uma negativa, né? Não é exatamente uma recusa. Quando você diz que você preferiria não fazer algo, é só uma questão de preferência mesmo, não? O verbo é bem destacado aqui, ó. Lembre-se de que depois, quando eles se dão conta de que eles estão contaminados pelo Bartleby, eles estão usando o verbo prefer. A questão é, com a frase preferiria não, ele não está dizendo exatamente que ele não vai fazer aquilo, mas também não está dizendo que o fará. Então, assim, é um meio termo entre o sim e o não. É o morno. E me parece, me corrijam se eu estiver errada, mas me parece que na Bíblia o morno é condenado. Você precisa ser quente ou frio, morno não. Bem, a questão é que, além de tudo isso, o preferiria não, ainda por cima, é uma resposta educada. Só que o que acontece? A palavra não é uma palavra pesada. Em qualquer língua, não é mesmo? Bem, eu mesma tenho uma mania besta de responder não para qualquer coisa que as pessoas me peçam. Tatiana, pega não sei o que lá. Não. Então, assim, mas eu respondo não já fazendo aquilo que a pessoa tinha me pedido, entendeu? E toda vez que eu faço isso, né? Toda vez que eu respondo não,
A pessoa leva, sei lá, uns 2 segundos de perplexidade para se dar conta de que eu estava brincando e já estou fazendo aquilo que me pediram. A questão é que Bartleby não se move. É o tu não te moves de ti em pessoa. Ele fica no escritório vazio. Ele se torna um fantasma de gente viva, ele desiste, ou pior ainda, ele se torna a Olinda do Homem de Areia, do Hoffman, vocês lembram dela? Então, ele se torna um autômato. E depois ele evolui para um artista da fome do Kafka. Tudo isso já tem vídeo no canal, vou deixar links na descrição do vídeo, mas então... O insólito desta história me lembrou, num primeiro momento, o Capote de Gogol. E ao mesmo tempo em que a gente não sabe praticamente nada a respeito do Bartleby, talvez ele seja um homem do subsolo, de Dostoiévski, ou até mesmo um homem sem qualidades do Musil. Mas para mim tá mais para Gogol mesmo, principalmente pelo bom humor do narrador aqui. Esta é uma história esquisita. A partir da primeira resposta preferiria não do Bartleby, a história se torna meio que um pesadelo. É uma situação que este narrador aqui, ó, jamais esperaria de um funcionário. Provavelmente chefe nenhum esperaria ouvir isso de um funcionário. E mesmo com toda a boa vontade de ajudar, ele não sabe como lidar com aquilo. Ele tenta, mas não consegue. Para mim, a leitura deste livro aqui é mais um exercício de o que você faria nesta situação. Mas existem, como eu disse para vocês, inúmeras interpretações para este livro. E na orelha desta edição aqui da Autêntica, nós temos ali algumas possíveis interpretações. Então, eles vão puxar o Deleuze, que teria escrito também sobre Bartleby, e ele vai dizer isso aqui, ó. Se quisermos nos juntar ao Deleuze, podemos facilmente ver que, por sua suposta anomalia, a célebre e repetida resposta de Bartleby cava uma zona de indeterminação, cria um vácuo na linguagem. E, ao mesmo tempo, abre-se para a invenção de uma língua estrangeira dentro da língua, torna possível a existência de uma literatura menor. Nem metáfora, nem símbolo, diz o francês, mas metonímia. Então veja, aqui nós temos uma interpretação mais da área da linguística mesmo. Mas aí nós temos aqui, ó. E o italiano, o que nos sugere ele? Aí ele puxa este livrinho aqui do Agamben, ó. Bartleby ou da contingência. E ele diz o seguinte, ó. Para Agamben, a famosa fórmula colocaria a figura de Bartleby no intervalo entre o ser e o não ser, entre o fazer e o não fazer. Um estado de suspensão situado depois do que não é mais e antes do que ainda não é. Olha isso. O copista que não escreve mais é a pura potência, uma folha em branco aberta a toda a criação. E vocês vão encontrar aqui neste livrinho também, daqui a pouco eu comento mais sobre ele. E aí o escritor desta orelha vai sugerir isso aqui, ó. Mas que tal uma leitura desarmada? Foi o que eu fiz. Sem guias e sem intermediários. Sem críticos e sem intérpretes, sem intercessão e sem tutela. Só nós e ele. Bem, daqui a pouquinho a gente volta ao Agamben, mas existe também uma interpretação de que em Moby Dick o autor teria criado uma situação universal e muito ampla, né? Então aquela busca pela cachalote do Capitão Ahab seria uma busca por algo maior. No caso ele está buscando vingança contra a cachalote que arrancou sua perna, né? Vocês se lembram disso? Mas aquela cachalote, a partir desta interpretação, seria Deus. Então, o Capitão Ahab estaria buscando uma vingança contra Deus, que arrancou sua perna. Já em Bartleby, o escrivão, nós temos o autor afunilando tudo isso. Ele vai pegar a situação de uma figura pequenininha, que é o Bartleby, dentro de um escritório, dentro de uma rua imensa. Então, você para e pensa que neste prédio onde o advogado ocupava um dos escritórios, quantos outros escritórios não tem ali? E o Bartleby era só um copista, dentre tantos outros. Então veja bem, esse afunilamento estaria mostrando pra gente uma situação corriqueira, que poderia acontecer com qualquer um de nós. Seria um micro se comparado ao macro de Moby Dick, inclusive pelo tamanho da trama também, pelo tamanho da produção literária propriamente dita. Mas há também quem enxergue no Bartleby Jesus Cristo sendo negado 3 vezes, enquanto a cachalote era Deus, lembre-se disso. Bem, também acho essa interpretação meio estranha, mesmo porque Jesus é Deus e é o Espírito Santo, então... Mas não tem jeito, toda obra em aberto em algum momento vai suscitar aí interpretações religiosas. A questão é que este conto aqui não me parece uma obra aberta. Você tem toda a proposta da história já estabelecida pelo narrador lá no comecinho. Olha, eu vou contar uma história, eu escolhi contar uma história de um copista, eu conheci vários copistas durante toda a minha vida, eu vou contar de um cara que foi esquisito pra caramba, que me intrigou e me intriga até hoje e pronto.
E ele mesmo propõe a própria resposta para a atitude do Bartleby. Mas enfim, esta sou eu, não é mesmo? De volta aqui ao Agamben, que vai analisar principalmente a questão do não, que é uma palavra que, querendo ou não, desestabiliza quem a ouve. Por mais que você já espere o não, quando o não vem, ele te dá uma quebrada, não tem jeito. Ele também, de certa forma, vai analisar como o não cria um vácuo, um vazio, né? Um nada que precisa ser preenchido. Mesmo porque ninguém gosta de ouvir um não, pois muito bem. Mas aí é que tal, volto a dizer, o preferiria não é exatamente uma negativa. Não é não, simplesmente, é preferiria não. E no livro você tem o Bartleby, que é uma pessoa que se anula, ele se torna um fantasma, né? Uma carta morta, descartada, já que não tem utilidade. Na verdade, não, ó, o narrador não descarta o Bartleby, ele quer entendê-lo, ele quer ajudá-lo. A questão aqui é que o próprio Bartleby já se anulou. E aí nós temos aquela questão de que a partir do nada é possível criar qualquer coisa. Então nós temos aí um mundo de possibilidades. Na página 18 aqui do Agamben, ele vai dizer o seguinte: a equiparação entre a escritura e o processo da criação é aqui absoluta. O escriba que não escreve, do qual Bartleby é a última e extrema figura, é a potência perfeita que apenas um nada separa agora do ato da criação. E aí, sobre o ato de criação, nós temos aqui na página seguinte, ó. Pelo movimento da pena, Deus cria, portanto, 4 acidentes que de modo algum são causa um do outro, mas simplesmente coexistem ao mesmo tempo, olha só. O primeiro acidente é a minha vontade de mover a pena. O segundo é a minha potência de mover-me. O terceiro, o próprio movimento da mão. O quarto, por fim, o movimento da pena. Assim, quando o homem quer algo e o faz, isso significa que primeiro foi criada para ele a vontade, depois a faculdade de agir e, por último, a própria ação. Sobre o Bartleby propriamente dito, olha só, não é que ele não queira copiar ou que queira não deixar o escritório, apenas preferiria não fazê-lo. A fórmula, tão meticulosamente repetida, destrói toda a possibilidade de construir uma relação entre poder e querer, entre potência absoluta e potência ordenada. Ela é a fórmula da potência. É aí que entra a questão da contingência, ó, Bartleby ou a contingência, que ele vai definir assim, ó. Um ser que pode ser e ao mesmo tempo não ser, chama-se, em filosofia primeira, contingente. O experimento em que Bartleby se arrisca é um experimento de contingência absoluta. Mas será que foi um experimento mesmo? Acho que ele simplesmente desistiu e passou a dar aquela negativa polida. Mas enfim, esta aqui é uma edição excelente também da Autêntica, mesma tradução, só que esta aqui não é uma edição bilíngue, né? Então metade do livro é o texto do Agamben e a outra metade é o conto. Vou deixar um link para esta edição na descrição do vídeo também. E outro livrinho que eu li para complementar esta leitura foi o divertidíssimo Bartleby e Companhia, do Henrique Villa-Matas. Gente, este autor é maravilhoso. Este é o segundo livro dele que eu leio. O primeiro foi o Paris Nunca Acaba, que foi um livro que ele escreveu baseado no Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Tem vídeo aqui no canal em que eu comento esses dois livros. Mas então, fiz a mesma coisa aqui com Bartleby. E, gente, Henrique Villa-Matas é maravilhoso. Ele é um autor enciclopédico à la Borges, mas ele é muito mais simples de se ler do que Borges, tá? E ele é divertidão. Este é um livro curtinho, tem menos de 200 páginas e assim, é tanta informação que dá vontade de anotar praticamente tudo. Ó, aqui o que nós temos é o seguinte, este é um romance de não ficção. Ele cria um personagem que é um escritor que já lançou um livro, mas não teve lá muito sucesso, e desistiu de escrever ficção. O que ele está fazendo aqui neste momento é se dedicando a escrever notas de rodapé sobre escritores. O que você tem aqui são 86 capítulos divididos entre mini biografias de escritores e entradas de seu diário. Estes escritores, cujas mini biografias ele vai colocar aqui, têm a ver com a ideia de Bartleby. Olha o título do livro, Bartleby e Companhia. Ele entende o Bartleby como uma figura que simplesmente desistiu. Ele puxa a questão do trabalho. Então, ele vai escrever aqui as mini-biografias de escritores que desistiram de escrever. Então, você tem aqui escritores que só escreveram um livro e depois desistiram. Alguns que escreveram mais livros também, mas em algum momento disseram assim, não, agora já tá bom, já chega. Outros que tiveram boas ideias, começaram a escrever, mas pararam no meio do caminho. E outros que simplesmente pararam no mundo das ideias. Tem uma história aqui sensacional de um cara que desistiu de escrever porque o Saramago roubou todas as suas ideias.
Então ele tinha uma ideia e dali um tempinho ele passava pela livraria, tinha lá um lançamento do Saramago e o mote do livro novo do Saramago era exatamente aquele que ele tinha pensado. Ele começa a desconfiar pra caramba de que os amigos dele estavam passando, né, as ideias que ele tinha pro Saramago. Por isso ele desiste de escrever. Mas tem outras histórias aqui de escritores que a gente conhece, como por exemplo o Juan Rulfo, que só escreveu um romance, alguns contos e um roteiro para filme que nunca saiu do papel, enfim. Escreveu super pouco, né? E quando ele era interpelado, né? Quando perguntavam para ele, por que você parou de escrever, né? Por que você não escreve mais? Já faz 30 anos que você não escreve nada. Ele dizia que o tio que contava as histórias para ele morreu. E assim, simplesmente não se sabe se esse tio existiu em algum momento. Mas era isso, a minha fonte de ideias morreu, não dá mais para escrever. E além dessas mini biografias, que são sempre escritas com muito bom humor, tem algumas interferências do próprio... Isso aqui é como se fosse um rascunho. Ele tá fazendo isso aqui no tempo livre dele. Ele vai dizer isso aqui num dado momento, a página 160. É maravilhoso, não, porque é um centro vazio, mas sempre frutífero. Para um espírito que diz não com trovões e relâmpagos, o próprio diabo não pode forçá-lo a dizer sim. Porque todos os homens que dizem sim, mentem. Quanto aos homens que dizem não, bem, encontram-se na feliz condição de ajuizados viajantes pela Europa. Cruzam as fronteiras da eternidade sem nada além de uma mala, isto é, o ego. Enquanto em compensação toda essa gentalha que diz sim viaja com pilhas de bagagem e malditos sejam, nunca passarão pelas portas da alfândega. Ele fala aqui também sobre autores como Thomas Pynchon, que não interagem com o público, né? O Pynchon mesmo é um cara que ainda escreve, né? Ele ainda produz, mas a única foto que existe dele é de, sei lá, de quando ele era adolescente. Então ninguém sabe como ele é. E aí ele puxa também o Salinger, que é um cara que ficou recluso e tudo mais. Ele conta toda uma história sobre o dia em que ele viu o Salinger no ônibus. Ele estava em Nova York. E aí, sentado do ladinho do Salinger, tinha lá uma moça muito bonita. Ele precisa tomar uma decisão. Peraí, eu tento conversar com o Salinger ou eu me declaro para a moça que está sentada do lado dele? Ele precisa pensar rápido. Gente, as histórias que ele conta aqui são maravilhosas. E tem também intervenções em que ele vai pensar na questão da literatura, ou da não literatura, né, no caso, já que esses escritores aqui desistiram de escrever em algum momento, né? Ali na página 34 ele diz isso aqui, olha que interessante, ó. Todos desejamos resgatar, por intermédio da memória, cada fragmento de vida que subitamente nos volta, por mais indigno, por mais doloroso que seja. E a única maneira de fazê-lo é fixá-lo com a escrita. A literatura, por mais que nos apaixone negá-la, permite resgatar do esquecimento tudo isso sobre o que o olhar contemporâneo, cada dia mais imoral, pretende deslizar com a mais absoluta indiferença. As coisas são tão rápidas hoje em dia, né? Meio que não tem espaço para memória. A memória anda curta. E a questão do Vila Mata ser um autor enciclopédico é que ele tem inúmeras referências. Num dado momento, aqui, ó, do nada, ele vai se lembrar de uma frase de Fernando Pessoa, por exemplo, olha só. Como dizia Pessoa, o único mistério é que existe quem pense no mistério. Pensando lá no Bartleby mesmo, né? Cara, qual é o mistério aqui neste livro? Eu tendo a concordar aqui com Vila Matas. Para mim, este é um livro bastante literal, sabe? Mas tudo bem, né? Se você aí prefere tentar encontrar um mistério aqui nessa história, que me parece simples pra caramba, de repente, né? Você pode encontrar coisas bacanas aqui. Você pode encontrar até Deus, né? Enfim. Eis a maravilha da literatura, não é mesmo? Ela não é unanimidade. Cada um pode tirar, até mesmo de um conto, né? De uma história curta, inúmeras possibilidades. Isto é maravilhoso, ó, pare para pensar. Este livrinho aqui do Vila Matas, que saía pela Kozak Naif, hoje em dia sai pela Companhia das Letras. Vocês estão bem na capinha aqui ao lado e na descrição vocês vão encontrar o livro. Gente, aliás, o link para o livro. Se você nunca leu nada do Vila Matas, sério, vocês estão perdendo. Se vocês têm o tipo de humor parecido com o meu, ó, vocês vão adorar este escritor. Eu vou deixar o link para o vídeo do Paris é uma Festa, em que eu comento outro livro dele lá embaixo para vocês darem uma olhadinha. Enfim, fica a dica aqui para vocês desses 3 livros. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer aos apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.